Olá, querido estudante, eu sou o professor Douglas Gomes e agora nós vamos a mais um vídeo do Físicos do YouTube. E quem estará comigo nessa parceria é o professor Fabrício, do Física Fabris. Eu vou apresentar a teoria a respeito da indução eletromagnética e você vai ver com o Fabrício a parte dos exercícios. Então vem comigo para a gente começar mais essa. A essa altura do campeonato, eu já espero que você saiba que quando a corrente elétrica passa por um fio, gera campo magnético ao redor deste fio. Isso foi possível de se observar por meio do experimento de Ørsted. Esse experimento mostrou que, quando passa corrente por um fio, a agulha de uma bússola pode ser desviada, indicando que a corrente elétrica gera um campo magnético. Agora, será que, se a gente pegasse um ímã e o movimentasse, a gente conseguiria gerar um campo elétrico? Será que dava para produzir movimento de cargas por meio do movimento de ímãs? Sim, se comprovou isso por meio destes cientistas, Lenz, Faraday e Neumann. Olha que interessante o experimento. Pegue um ímã e o deixe em repouso diante de um pedaço de fio no qual está conectada uma lâmpada. A lâmpada permanecerá apagada. Por outro lado, na hora que você começa a impulsionar movimentando o ímã, a lâmpada acende. Passa corrente aqui no fio. Se você ligar um amperímetro, vai ver que ele registra a passagem da corrente. Mas na hora que você para o movimento do ímã, cessa a passagem de corrente. Isso acontece tanto quando você aproxima o ímã, quanto quando você afasta esse ímã. Logo, o movimento dos ímãs acaba produzindo corrente elétrica no fio e acendendo a lâmpada. Mas quando a lâmpada se acende, você vê que está sendo produzida energia luminosa. Mas a gente sabe que a energia sempre se conserva. E se ela se conserva, olha só, deve vir de algum outro lugar a energia para que a lâmpada se acenda. De onde vem? Para que nós possamos responder a todas essas perguntas, nós vamos ter de construir novos conceitos físicos, a começar pelo conceito de fluxo de campo magnético no interior de uma espira. Vamos tratar do tal do fluxo de campo magnético atravessando uma superfície. Imagine que existe um campo magnético no espaço aqui. E eu vou colocar esta superfície aqui, uma superfície qualquer, pode ser uma superfície imaginária, certo? Uma superfície que você está imaginando agora, olha, uma superfície redondinha, roxa aqui. Na hora que eu imagino a existência desta superfície, eu vejo que ela é atravessada pelo campo magnético que a gente está representando por essas linhas vermelhas. Então, as linhas vermelhas representam o campo magnético no local. Não se esqueça disso. Olha que interessante, algumas relações importantes de você observar. Daqui, da situação inicial para esta outra situação, observe que aumentou a quantidade de linhas atravessando a superfície roxa. Percebeu isso? A gente diz então que o aumento da área, está observando que houve um aumento da área desta nossa superfície imaginária, acabou proporcionando a um fluxo atravessando a superfície com maior quantidade de linhas. Nós dizemos então que desta situação inicial para cá, houve um aumento do fluxo de campo magnético. Por quê? Porque aumentou a área por onde as linhas poderiam atravessar. Então, fluem mais linhas. Temos um fluxo de maior valor. Bem, eu poderia aumentar a intensidade do fluxo mexendo na intensidade do campo? Sim. Imagine que você tem aqui a superfície com o mesmo tamanho, com a mesma área inicial.
mas agora eu a coloquei no local onde o campo é mais intenso. Onde os campos são mais intensos, as linhas estão mais concentradas, mais juntinhas. Então, aqui o campo estando mais intenso, acaba nos proporcionando uma quantidade maior de linhas atravessando esta superfície. E por último, a influência da inclinação. Veja que a gente inclinando a superfície, agora tem uma quantidade bem menor, né? Antes eram 2 furos e agora um único furo. Então nós podemos variar o tal do fluxo magnético atravessando uma superfície, mudando ou a área, ou a intensidade do campo, ou o ângulo de inclinação. E agora entra em jogo a matemática. Vem comigo. Matematicamente, o fluxo magnético é definido em um plano, numa região com campo magnético uniforme, de acordo com essa expressão. O valor do fluxo por uma superfície de área A vai ser igual à intensidade do campo vezes o valor da área vezes o cosseno de θ. Douglas, quem é este θ na brincadeira? Θ será o ângulo entre a normal à superfície, este vetor normal perpendicular à superfície e o vetor campo magnético. Veja que quando os dois estão paralelos, o nosso vetor normal e o nosso campo magnético, o ângulo θ será 0. E o cosseno de 0 é 1, é o maior cosseno que nós temos. À medida que este ângulo vai aumentando, o cosseno vai tendo seu valor diminuído. Ó. Veja que à medida que nós, naquele exemplo que tínhamos anteriormente, vamos fazer aqui, nós tínhamos este vetor normal, inicialmente, e o nosso vetor normal agora está para cá. O que aconteceu com o ângulo θ? O ângulo θ, que inicialmente era pequeno, ficou maior. E por conta do aumento do ângulo, o cosseno diminui. Lembre-se de que o menor cosseno em módulo que nós temos é o cosseno de 90 graus, que vale 0. Se a gente conseguisse colocar esses dois vetores, um perpendicular ao outro, não iria passar campo magnético pela superfície e o fluxo seria 0. A unidade de medida será Tesla vezes metro quadrado. Tesla, que é a unidade de campo magnético, e metro quadrado, que é a unidade de área. Cosseno não tem unidade. Mas nós vamos chamar esse produto de Tesla vezes metro quadrado de Weber. Vamos agora continuar o nosso estudo. Vamos tentar agora entender como ocorre a formação de corrente elétrica aqui no nosso circuito circular, no qual a gente não vê gerador algum, apenas uma lâmpada. No primeiro caso, quando estavam parados o ímã e a nossa espira circular, observe que a quantidade de linhas de campo que atravessam a nossa espira é constante. Por outro lado, quando nós fazemos o ímã se movimentar, a quantidade de linhas vai se modificando. Ao aproximar o ímã, eu estou vendo o aumento da quantidade de linhas atravessando a superfície. Ao afastar o ímã, eu vejo a quantidade de linhas atravessando a superfície da espira diminuir. Então, a ideia do fluxo que nós acabamos de estudar está relacionada ao surgimento da corrente elétrica que vai permitir que esta lâmpada seja acesa. Então a corrente elétrica surge por causa da variação do fluxo de campo magnético na superfície interior da espira. Agora nós precisamos pensar na conservação da energia. De onde vem a energia para que essa lâmpada fique acesa? Se há energia na lâmpada, está deixando de haver em algum outro lugar. E esse é o nosso próximo passo. É muito comum vermos em livros de física que o sentido da corrente elétrica induzida é tal que se opõe à variação do fluxo magnético na espira.
Mas na prática, o que isso significa? Nos exemplos que nós colocamos aqui, essa oposição, esse se opor, se manifesta por meio de uma força magnética que vai frear o movimento do ímã, retirando, portanto, energia cinética dele. Lembre-se de que, quando surge corrente elétrica numa espira, essa espira se torna um eletroímã com polo norte e com polo sul também. Observe, nesses dois casos, o caso 2 e o caso 3, como a coisa vai acontecer. No primeiro caso, quando o movimento do ímã é se aproximando da espira, a fim de frear este ímã e retirar a energia cinética dele, a nossa bobina deverá produzir, por meio da corrente elétrica induzida, um polo norte, que vai repelir este norte que vem se aproximando. Observe, força de repulsão tira a energia aqui do ímã e joga para a lâmpada que irá acender com a passagem da corrente elétrica. Outra maneira de verificar isso é esta forma aqui. Veja que quando o nosso ímã é afastado da espira, vai acontecer de a força magnética querer retirar essa energia cinética dele. Como? Atuando no sentido contrário ao do movimento este que causa a variação do fluxo magnético na espira. Para atrair um polo norte, nós precisaríamos de um polo sul, e a gente escrevendo a letra S verifica que a corrente, para que tudo dê certo, seria neste caso no sentido horário. Olha que interessante, se nós ficássemos aproximando e afastando este ímã, a corrente iria ficar alternando de sentido. Os equipamentos que produzem energia elétrica por meio de fenômenos eletromagnéticos fazem isso por meio de corrente alternada. Então, as correntes alternadas que nós temos em nossa residência advém do fato de como nós costumamos fabricar a corrente elétrica, a nossa corrente alternada. Nós utilizamos hidrelétricas, nós utilizamos termoelétricas. Nas próprias termoelétricas existe movimento de vai e vem de pistões. Então, a corrente alternada está muito bem relacionada a esse tipo de situação. Existem artifícios para transformar uma corrente alternada em corrente contínua? Sim, mas isso é um papo para uma outra hora. Por enquanto, saiba que para produzir energia elétrica por meio de eletromagnetismo, indução eletromagnética, você bem provavelmente vai trabalhar com correntes alternadas. Para que nós venhamos a contemplar todos os casos, nós já vimos que aproximando um polo norte, surge um polo norte induzido na espira, para frear este movimento. Afastando o polo norte, surge um polo sul para tirar a energia cinética desse movimento, transformando-a em elétrica. Agora, e se eu aproximasse o sul? Haveria uma força freando esta aproximação, mas como é que eu vou frear este sul? Com outro polo sul, que irá repelir esta aproximação. Por outro lado, e finalmente, se a gente tentar afastar o polo sul, surge um polo norte, o atraindo, sempre com aquela ideia. Se opondo a este movimento, a força magnética vai se opor ao movimento de tal forma a se opor à variação do fluxo magnético que vai acontecer no interior da espira. Outra estratégia para conseguir uma corrente induzida é este sistema de trilhos aqui, num local onde existe um campo magnético. Estou pegando um ímã que vai ficar paradinho e aqui um trilho, um sistema de trilhos, você pode colocá-lo sobre uma mesa e uma barra que vai se movimentar nesta direção aqui para que nós tenhamos a variação do fluxo. Mas agora, como é que nós vamos variar o fluxo? Observe esta área bem aqui, ó, que eu estou colocando, destacando de pontinhos. Ela está sendo perfurada por algumas linhas de campo magnético. Então, há fluxo de campo magnético aqui. Se o fluxo permanecer constante, não haverá corrente induzida. Mas a gente pode variar o fluxo como? Variando a área. E como eu poderia variar esta área? Uma estratégia muito interessante seria impulsionando esta barra, fazendo-a ganhar
velocidade. Na hora que a barra ganha velocidade, a área vai se modificando e o fluxo vai variando. Douglas, qual será o sentido da corrente elétrica induzida? Bem, pensar aqui comigo. A corrente deve ser tal que irá ser contra a causa da variação do campo magnético, do fluxo magnético. Então, se a minha corrente vai ser tal que vai se opor a essa variação do fluxo, e o que está causando essa variação do fluxo? Este vetor velocidade. Então deve surgir uma força magnética tal, aqui ó, força magnética, no sentido oposto a esse da velocidade. Você fala, Douglas, como é que vai surgir desta força magnética? Lembre-se de que força magnética atua sobre correntes elétricas. E nesse caso, como seria isso? Olha só, vamos usar a regra da mão direita. Espalmada, aquela que a gente dá um tapa. Você vai colocar os dedinhos da sua mão direita no sentido do campo, opa, para cima, hein? E você vai colocar a palma da sua mão no sentido da força. Está empurrando para lá, não é? Olha aí. Onde é que está o seu dedão? Furando aqui ao seu olho. Aliás, o meu dedão está furando o seu olho. Douglas, deixa melhor aí para mim. Vou deixar. Então vamos colocar aqui o desenho da mão direita, ó, com os dedinhos da mão direita no sentido do campo e o dedão no sentido agora da corrente, né? A espalmada, a palmada seria para lá. Então observe que o sentido da corrente induzida, neste caso, será para cá. Então corrente elétrica induzida, que vai acender ali a nossa lâmpada por conta da variação do fluxo de campo magnético no interior da espira. Aí você se pergunta, se eu tenho uma corrente passando por um resistor, essa lâmpada incandescente aí pode ser tratada como um resistor? Poxa, eu tenho um problema aí interessante para resolver, porque eu preciso de uma eletromotriz. Lembra de que você sempre precisa de uma eletromotriz para poder ter a corrente elétrica acontecendo? Os geradores fornecem eletromotriz. A eletromotriz aqui é observada por conta da variação do fluxo. E é agora que vai entrar a expressão da lei de Faraday e Neumann. A lei de Faraday-Neumann nos diz que o valor da eletromotriz induzida em módulo é igual à variação em módulo também do fluxo de campo magnético no interior da espira dividido pelo tempo. Ou seja, o valor da eletromotriz está relacionado à rapidez com que varia o fluxo magnético no interior da espira. Quanto mais rápido a gente provocar essa variação, mais intensa será a eletromotriz induzida, que por sua vez vai ser igual à resistência dessa lâmpada vezes a intensidade da corrente, lei de Ohm. Agora começa a fazer sentido. Mas vamos tentar encontrar uma expressão mais rápida de aplicar. Eu vou calcular o fluxo numa situação inicial, a gente está vendo esta situação de cima, e numa situação final. Observe também que o ângulo entre o campo e a normal, aqui a superfície, é 0 graus. Né? Isso quer dizer que o cosseno de 0 é 1, e isso vai facilitar a nossa conta. Vem comigo. Observe que o nosso fluxo inicial é B vezes A. Cosseno de 0 é 1. O fluxo final vai ser o campo vezes a nova área, que está maior. Seria a base vezes a altura, certo? Veja que na hora que eu vou fazer a variação, o final menos o inicial, como o campo magnético não se modificou, tem sempre o mesmo valor, ele é colocado em evidência e ficamos com A menos A0. Olha que legal! A diferença entre a área final e a área inicial é esta área de vermelho aqui. Poxa vida! Então eu vou poder trabalhar com isso. Ó. Vamos fazer a conta. A gente vai dizer que a variação da área é a base ΔS
vezes a altura, que é o comprimento da nossa barra que eu chamei de L. Então vamos colocar aqui embaixo, né, que a gente vai ter como variação do fluxo o campo vezes a variação da área, já que o campo não se modificou. Agora tá filé, tá sucesso. Por quê? Porque na hora que a gente vai calcular a eletromotriz induzida, ela vai ser esta variação B vezes ΔA dividido por ΔT. Que delícia! Vamos agora lembrar que o ΔA é ΔS vezes L. Então a eletromotriz vai ser B vezes ΔS vezes L sobre ΔT. Aqui você está mais esperto, mais esperta do que eu. O que é ΔS sobre ΔT, querido, querida? É velocidade, a velocidade com que esse objeto está transitando aqui. Ó. Vou até apagar aqui para não ficar muito poluído o nosso desenho. Então a nossa eletromotriz é igual a BV L. A eletromotriz nos problemas que vão envolver esses trilhos vai ser dado pela expressão BVL. Douglas, simples assim? Simples assim. Mas Douglas, eu tenho dificuldade de memorizar. É difícil, né? Às vezes as ideias fogem. Eu, quando era mais jovem, eu memorizava assim, eu dizia, besouro voa longe. Eu sei, não faz o menor sentido, mas tá aqui a nossa eletromotriz induzida é igual ao campo vezes a velocidade vezes o comprimento. Tem um pouco mais de coisa para a gente ver. Vamos finalizar. Vamos a algumas aplicações da lei de Lenz-Faraday-Neumann. O transformador de tensão é uma das aplicações. Funciona para casos de corrente e tensão alternados. A gente utiliza aqui um núcleo de material ferromagnético e olha que interessante. Quando a gente tem uma corrente alternada, o fluxo de campo magnético aqui que vai acontecer neste material vai ser um fluxo alternante que vai ficar mudando de sentido, ora para um lado, ora para o outro, por conta da mudança no sentido da corrente. Essa alternância da corrente proporciona uma alternância também da tensão. Mas o que é que vai haver de comum entre uma e outra situação aqui? Você vai colocar uma bobina enrolada de um lado, a gente chama de bobina primária, e uma bobina enrolada do outro lado, chamada de bobina secundária. Cada volta aqui vai funcionar como uma espira. Mas a conservação da energia me diz que a potência de um lado é a mesma do outro, mas potência é I vezes U. E a tensão obtida é proporcional ao número de voltas que você dá. Quanto mais voltas você dá, maior a variação de fluxo total que você tem e, por isso, mais tensão você tem. Por isso, a gente pode dizer que I1 vezes N1, onde N1 é o número de voltas que você está dando, vai ser igual a I2 vezes N2. Mas se eu tenho produto de duas grandezas igual, é porque elas são inversamente proporcionais. Poxa vida, é verdade. Onde eu tiver uma maior tensão, eu vou ter uma menor corrente. Isso significa também que, onde eu tiver maior número de voltas, eu vou ter uma menor corrente. Isso daí está relacionado ao estudo das proporcionalidades na matemática. Mas, Douglas, eu queria muito saber como fazer para encontrar a relação entre a tensão e o número de voltas. Bem, se o número de voltas e a corrente são inversamente proporcionais, o número de voltas e a tensão são diretamente proporcionais entre si, já que tensão e corrente são inversamente proporcionais. Né? Calma, olhando com cuidado, você vai entender esta parte aí. Onde eu tenho mais voltas, eu tenho mais tensão. E onde eu tenho mais tensão, eu tenho menos corrente, já que o produto I vezes U é uma constante. Utilize números se tiver com dificuldade.
E como funcionam as guitarras elétricas? Quando você tem uma guitarra elétrica, imagine que você tem aqui um ímã e uma bobina. Nós vamos girar, né? Nós vamos enrolar um fio fazendo uma bobina em torno de um ímã. Está aqui o polo norte e o sul. A corda da guitarra deve ser de material magnético. É bom que seja alguma coisa que contenha ferro, níquel ou cobalto na história. Aquela corda de nylon não funciona para guitarra elétrica. Na hora que você faz isso, é induzida uma polaridade aqui na nossa corda, ela vai se comportar como um ímã, e quando ela vibra, ela provoca variação do fluxo de campo magnético na bobina. E na hora que provoca variação de fluxo magnético na bobina, vai acontecer uma corrente elétrica nessa bobina alternada e ela vai ficar vibrando exatamente na frequência do som. Então olha que sensacional, você consegue analisar o som eletricamente por oscilações de corrente que são levadas a um amplificador e assim a gente produz o som por meio de artifícios eletromagnéticos. Aerogeradores, geradores de termoelétricas funcionam com movimento, transformando energia mecânica em energia elétrica. Você fala até na termoelétrica? Exato, na termoelétrica a gente transforma energia térmica em energia mecânica e a energia mecânica a gente acaba transformando em elétrica. Nesses casos, nós vamos ter de pegar ímãs ou eletroímãs. Aqui eu estou fazendo algo muito simplificado, só para você entender. E nós precisamos fazer esses ímãs ficarem chacoalhando próximo de uma enrolada, né? De um enrolado, uma bobina aqui, uma enrolada de fios, para variar o fluxo magnético e assim induzir corrente e, portanto, tensão, gerando uma eletromotriz. Então, aerogeradores, hidrelétricas, termoelétricas vão funcionar utilizando eletromagnetismo. Onde que não vai utilizar eletromagnetismo? Nas pilhas e também nos geradores fotovoltaicos, para você ter alguma noção. Aqui terminamos o nosso encontro. Gostou? Deixa o seu joinha. Quer mais vídeos como esse? Se inscreve no canal, ativa as notificações para saber quando tem vídeo novo. Os exercícios vocês vão fazer com o professor Fabrício, do Física Fabris. Um forte abraço e até a próxima. A gente se vê.